pessoal, boa noite pra todo mundo que tá chegando aqui na live. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite pra quem tá no Instagram e boa noite também pra quem tá no YouTube. Pessoal, inicialmente, me retornem aqui embaixo pra mim saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem também. Rapaz, tem uma cacetada de gente hoje, em 1190 pessoas no YouTube. Pra quem tá no Instagram, importante, pessoal, essa live aqui do Instagram ela vai continuar no YouTube. Eu só tô aqui agora pra avisar vocês que eu tô ao vivo no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou estar encerrando e eu vou continuar ela no YouTube, perfeito? Ah, Renan, mas por que você não fica ao vivo do Instagram e no YouTube ao mesmo tempo? Porque eu não consigo mostrar a tela do computador no Instagram. Aí não adianta, tudo que eu explicar vocês não vão entender. Então pra quem tá no Instagram, corre pro YouTube porque a live é sem replay, ok? Agora, aqui com o pessoal do YouTube. Boa noite, aqui tudo ok? Aqui tá tudo top, maravilha, estamos vendo e ouvindo bem. Excelente, então. Bom, hoje começamos então a nossa primeira live de como analisar um aparelho com alto consumo. Lembrando, essa semana aqui a gente vai ter uma sequência de 3 lives. Primeira live, a gente vai aprender como analisar aparelhos com alto consumo, seja antes ou seja após pulsar o power. Segunda live, a gente vai aprender como analisar aparelhos com baixo consumo, seja antes ou seja após pulsar o power. E terceira e última live, a gente vai aprender como analisar aparelhos com consumo travado, que são aqueles aparelhos que a gente pulsa o power, vai consumindo, chega num determinado momento, trava e depois não sobe e nem desce, perfeito? Bom, logo de início, eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. O que eu vou entregar aqui nessa semana, vocês não vão ver em praticamente nenhum outro canal do YouTube ou nenhum outro curso, porque assim, é muito difícil vocês encontrarem um curso que entregue do jeito que eu vou entregar aqui. Então eu espero de verdade que possa ajudar bastante vocês e que vocês consigam entender o valor desse conteúdo, porque eu tive que gastar muito dinheiro e muito tempo na bancada pra aprender isso daqui. Pessoal, importante, a cada live eu vou estar liberando um conteúdo pra vocês lá na comunidade do WhatsApp. Pra entrar na comunidade do WhatsApp, quem não tiver na comunidade ainda, é só esperar a live encerrar e depois clicar aqui embaixo no segundo link da descrição, que eu vou estar deixando aqui. Mais uma informação importante. Essa live só fica no ar por 24 horas, então deu 24 horas eu tiro do ar. E quem não assistiu, infelizmente, não vai assistir, ok? Então assim, assistam e reassistam quantas vezes vocês puderem, porque esse conteúdo vale ouro. E agora, pô, a gente tem 1.300 pessoas e só 500 likes. Eu acho que a gente consegue melhorar isso daí. Então explodam o dedo no like aí, pra gente alcançar um montão de gente e ajudar um monte de gente com essas lives aí, ok? Pessoal, quero saber de vocês, eu só vou encerrar aqui, pessoal, todo mundo que tá no Instagram, eu tô encerrando aqui no Instagram agora e eu vou continuar a live no YouTube. Pra quem tá no Instagram, por favor, corre lá pro YouTube porque o conteúdo lá vai ser melhor, vocês vão conseguir entender bem melhor por lá, ok? Então eu vou estar encerrando aqui, eu espero vocês lá no YouTube, bacana? Ok, pessoal, eu tô só encerrando aqui no YouTube, maravilha, no Instagram, desculpa, encerrei aqui. E agora eu quero saber de vocês que estão aqui no YouTube. Quem aqui tem dificuldade com a parte de aparelho que não liga? Quem pega aparelho que não liga e se sente travado? Ah, Renan, peguei um aparelho com alto consumo e eu senti que eu, assim, travei. Às vezes, pessoal, não sei se era só comigo, mas assim, quando eu comecei, eu até assistia ao curso e eu sentia que eu entendia. Eu via o curso, eu via como analisar o aparelho e eu sentia que eu entendia. Mas quando eu ia colocar em prática, quando eu ia fazer na minha bancada, eu não conseguia fazer. Parecia que eu não conseguia entender a aula. Toda vez que eu ia colocar na prática, eu não conseguia e eu não sabia por quê. Isso aqui já aconteceu com alguém que tá aqui na live? Se já aconteceu, você fala, Renan, já aconteceu comigo. Tá travando a imagem. Tá travando pra todo mundo ou só pro JS Cell? Porque eu tô acompanhando aqui num retorno e não me parece travado, não. Na verdade, tô acompanhando 2 retornos aqui. Não parece travado, não. Às vezes eu também... Caraca, igual eu. Sim. Então, pessoal, isso acontecia muito, mas muito comigo quando eu comecei. Eu pegava um aparelho, eu via a aula, parecia que eu conseguia, e quando eu ia colocar na prática, eu simplesmente não conseguia. Isso, assim, eu acabei notando que acontece com muita gente. Não é que a gente é burro. O que acontece? Se eu pegar e eu jogar um monte de informação na sua frente, se você não for uma pessoa que muitas vezes consegue organizar essa informação, vai ser muito difícil de você colocar tudo isso na prática. Por quê? Porque embora exista toda a informação para você fazer aquilo, não existe um passo a passo. Então fica muito difícil de você conseguir... Oi? Tá travando? Peraí, travando. Eu vou tentar trocar a internet aqui, ó. Vou colocar na 5G, peraí. 5G. Agora vai reconectar. Vai reconectar já, peraí. Reconectou. Ok. Peraí que o Irium desconectou agora. Preciso fazê-lo reconectar. Aí, reconectou. Perfeito, voltei. Eu tô aqui. Deixe-me verificar se vocês estão me vendo agora. Agora parou, tá travando ainda, como é que tá? Deixa eu ver aí. Voltou agora, tá legal? Tá bom pra vocês? Eu tô com 2 internets aqui, eu troquei de uma pra outra pra gente ver se melhora, porque eu tenho 2 roteadores na minha loja justamente pra isso. Agora tá bom, tá certo? Maravilha, então, melhorado e resolvido. Então, continuando aqui o que eu tava explicando, pessoal, o problema não é que a gente é burro. O problema é que se eu jogar um monte de informação na sua frente, nem sempre, dependendo da pessoa que você seja, você vai conseguir organizar. No meu caso, eu não consegui organizar e nem assimilar essa informação. Então, o que eu fiz foi criar um protocolo, da forma que eu conseguisse seguir um passo a passo, pra ficar muito mais fácil de conseguir analisar os aparelhos, ok? E é exatamente esse o protocolo que eu vou ensinar hoje pra vocês. Vou passar passo a passo, detalhadinho, esmiuçado, tudo que vocês têm que fazer quando vocês receberem um aparelho com consumo alto na fonte de bancada, seja antes ou seja depois, ok? Voltou, mas o som tá baixo. Tá baixo pra todo mundo? Não? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, pra não ficar ruim pra ninguém. Deixa eu ver.
Aí, agora tá assim, irmão, esse é o mais alto que eu consigo. Não consigo deixar mais alto que isso, ok? Senão vai ficar estourado aí. Beleza, então, pessoal. Vamos lá. A princípio, antes da gente conseguir entender mais ou menos como fazer a análise, eu vou ter que explicar para vocês o que acontece inicialmente quando a gente conecta uma bateria no aparelho, perfeito? Bom, via de regra, na placa de um celular, a gente tem 4 tipos de tensão. Tensão primária, tensão secundária, tensão terciária e tensão neutra. Tensão primária é a tensão que está disponível no aparelho assim que você conecta uma bateria. Diferente do que todo mundo pensa, não são todos os setores da placa que são alimentados assim que a gente conecta uma bateria. Quando a gente conecta uma bateria, apenas alguns setores da placa vão ser alimentados. Esses setores que recebem a tensão inicial são chamados de setores alimentados por tensão primária, porque essa tensão que vai circular por alguns circuitos assim que você conecta a bateria é a tensão primária. Então ela alimenta alguns circuitos, mas não todo mundo, ok? Depois, a gente tem a tensão secundária. Quem que é a tensão secundária? Vamos supor que eu peguei o aparelho e eu conectei na fonte. E eu vou lá e eu pulso o power. Assim que você pulsar o power, alguns setores da placa vão começar a ser alimentados. Não são todos os setores, são apenas alguns. Esses alguns setores que começam a ser alimentados são chamados de setores alimentados por tensão secundária. Por quê? Porque essa tensão que está disponível depois que você pulsa o power é chamada de tensão secundária, ok? Depois, a gente tem a tensão terciária. A tensão terciária, ela é uma tensão que ela vai estar disponível no aparelho quando você ativa ela via software. Por exemplo, quando você pega o aparelho e você ativa a câmera dele, nesse caso, o setor das câmeras não estava sendo alimentado. Ele vai começar a ser alimentado a partir do momento em que você ativa as câmeras, ok? Perfeito. Então, todo o setor que você tem que ativar ali no software, pelo aparelho para funcionar, é chamado de setor de tensão terciária. E por fim, a gente tem a tensão neutra. A tensão neutra é uma tensão que só vai estar disponível no aparelho quando você conectar um carregador. Então, é a tensão proveniente do conector de carga. Belezura? Todo mundo aqui conseguindo compreender pra gente passar adiante? Vamos lá? Tá travando. Irmão, é que assim, a outra internet ela tava pior que essa. Essa é a melhor que eu tenho. Vou torcer pra ela melhorar. Segundo eles, são 150 MB. Eu acho que eles mentem pra mim. Não entrega tudo isso, não. Renan, essa aula serve pra iPhone também? Sim, irmão, serve sim. Ok? Agora tá perfeito? Tá travando só pra algumas pessoas. Provavelmente tá meio bugado pra alguma galera aí. Mas bom, prosseguimos então, pessoal. Então, a gente vai começar falando sobre quando você conecta o aparelho na fonte e ele tem um alto consumo. Então aqui eu tenho uma placa que eu separei. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Quando eu comecei no dropshipping, eu demorei mais de 1 mês só pra colocar minha primeira loja no ar e ainda assim a loja ficou... Placa que eu separei. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Aqui. Olha só. Aqui está a minha fonte de bancada e vocês conseguem ver que o consumo dela, eu vou tirar isso daqui e eu vou deixar mais próximo para que vocês consigam acompanhar melhor. Olha só, aqui a minha fonte, ela está regulada em 4.3 volts e 3 amperes, ok? Vou pegar aqui a placa de um Moto G30 que eu tenho, vocês vão estar vendo ali no cantinho, e eu vou conectar essa placa na fonte, ok? Perfeito. Vou pegar aqui o jacaré preto da fonte, e o jacaré preto eu vou colocar no aterramento, em qualquer blindagem, pode ser nessa. E agora o jacaré vermelho eu vou prender na ponteira do multímetro e eu vou tocar o positivo dessa placa. O positivo dessa placa seria esse daqui, ó, perfeito? Então eu vou tocar bem aqui, ó, nesse test point. E olha só, essa placa ela tem um consumo total. Então ela tem um alto consumo sem pulsar o power, perfeito? Ótimo. Vamos lá. Um erro que muita gente comete. Conecta o aparelho na fonte, o aparelho apresenta um alto consumo, esquenta um CI, a pessoa vai lá e troca o CI. Só que depois que troca o CI, o mesmo CI continua aquecendo. Só que assim, você trocou o CI. Por que é que ele está aquecendo? Isso já aconteceu com alguém que está aqui na live. Inclusive, pessoal, agradeço pelos 1000 likes aí. A gente já bateu 1000 likes. Isso é like pra Dedéu. Muito obrigado mesmo. Ok? Curto sim. Ok, pessoal, vamos lá. A gente tem que entender uma coisa muito importante. Toda vez que você conectar o aparelho na fonte e ele tiver com alto consumo e um CI aquecer, você nunca vai tirar esse CI sem fazer o que eu vou explicar agora, ok? Então prestem atenção, bora lá. Vem aqui, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos compreender da seguinte forma. Lembrem-se que eu falei pra vocês que assim que a gente conecta uma bateria no aparelho, a gente vai ter uma tensão nesse aparelho, ok? Ok, perfeito. E eu vou deixar assim para explicar para vocês, vamos lá. Então aqui temos uma bateria. Aqui temos um IFPMIC. Aqui temos um bloco de imagem. Aqui temos um PMIC. Aqui temos um bloco de Wi-Fi, por exemplo. E aqui temos, por exemplo, um bloco de radiofrequência, ok? E essa moça aqui a gente pode chamar de bobina L2502, ok? Ótimo. Normalmente, quando você conecta o seu aparelho na fonte, funciona da seguinte forma. A tensão, ela vem da bateria ou da fonte, entra no IFPMIC e depois ela vai sair do IFPMIC e vai alimentar diversos setores, ok? Diversos setores aqui, ó. Bom dia. Depois ela vem pra cá, entra aqui, sai do outro lado e vem pra cá, perfeito? Ótimo.
Pessoal, a gente tem que entender que o aparelho ele tem tensão primária, mas a tensão primária não necessariamente vai ser a mesma. Por exemplo, para que vocês entendam, vamos supor que aqui, ó, essa tensão se chama de V-Battery. Só que depois que ela passou pelo IFPMIC, ela muda o nome aqui, ó, para VPH_PWR. E depois que ela passou por essa bobina aqui, ó, ela recebe o nome de VBAT_RF. Em teoria, é a mesma trilha. Em teoria, é a mesma trilha, ok? Mas na prática não. Por quê? Porque se a VPH_PWR entrar em curto, a V-Battery, ela também entra em curto. Então, quando eu injetar tensão aqui, vai consumir tudo. Ué, Renan, mas nesse caso, por que elas são trilhas diferentes? Porque o valor em condução reversa, ele se altera. Por exemplo, aqui você vai ter o valor de 650. Só que aqui você vai ter o valor de 0. Ok? Só que, se você injetar tensão aqui, nesse ponto aqui, o que vai acontecer? A sua tensão que você injetou, ela vai ter, ó, que subir, passar por dentro do IFPMIC e depois chegar aonde está o curto, que seria aqui no caso. E qual que é o problema? O problema é que essa tensão ela vai ter que passar muito rápido aqui dentro. E se ela passa muito rápido aqui dentro, o seu IFPMIC ele vai começar a aquecer. Ok? Então, automaticamente, o seu IFPMIC fritando vai dar a impressão de que é ele o causador do curto. E você vai lá e vai tirar o seu IFPMIC, quando na verdade não necessariamente era ele que estava em curto. Ok? Então, se eu pegar aqui esse Moto G30, vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui esse Moto G30 e eu vou soldar um estanho aqui para eu conseguir mostrar para vocês o que eu quero explicar, para que vocês consigam me acompanhar e consigam entender. Vou soldar aqui um estanho nesse positivo. Bora lá. Ok. E agora, aqui eu tenho o IFPMIC, ok? Vamos verificar se quando eu injeto tensão, se é ele que aquece. Esse segurança aí, ó, ele conseguiu do zero ter dinheiro suficiente para construir a casa dele em um ano só. Vamos lá. Injetei tensão e olha só ele esquentando ali, ó. Olha só. Vou aumentar a amperagem da minha fonte para 5 amperes, que é o máximo. Vamos de novo. Espera um pouquinho. Ah tá, não estava liberado. Peraí, agora eu liberei. E olha só. Então aqui, ó, automaticamente já me levaria a crer que é esse cara aqui. Por quê? Porque quando eu injeto tensão, é justamente ele que está esquentando. Então, ó, vou aumentar aqui minha fonte, peraí, tá em 3.3, vou jogar 4.3 volts. E ó, olha só, ele esquentando diretão ali, ó. Então aqui tudo me leva a crer que é esse cara que está em curto, perfeito? A princípio sim, mas não necessariamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho, pessoal, que verificar a entrada e a saída do CI que é aquecer, perfeito? Então, no protocolo que eu vou liberar para vocês, tá aqui, ó, celular não liga com alto consumo antes de pulsar o power. Passo 1, verifique se algum setor aquece. E caso aqueça um capacitor, faça a remoção e verifique se o curto é sanado. O que acontece, pessoal? Quando aquece um capacitor, é 99,9% de certeza que é esse capacitor. Até hoje, em 8 anos ou mais de manutenção de celular, nunca teve um aparelho que eu peguei com alto consumo que aquecia um capacitor, que eu tirava ele e não era ele. Sempre era ele, ok? Então, se aquecer um capacitor, você pode tirar ele direto e correr pro abraço, ok? Mas, caso quem aqueça seja um CI, você vai fazer uma análise de curto no conector de bateria e verificar se o valor em condução reversa é igual a 0. Se o valor for igual a 0, você vai trocar o CI. Ou seja, agora que eu localizei um CI aquecendo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é medir o conector de bateria e verificar se o valor em condução reversa dele é igual a 0. Se o valor for igual a 0, isso indica que o curto ele está naquela trilha mesmo, na trilha do conector de bateria. Então o CI que aqueceu é realmente o causador do curto. Eu posso tirar e trocar ele porque eu tenho certeza que vai resolver. Agora, se quando eu for medir o conector de bateria o valor for diferente, não for igual a 0, aí eu sei que tem alguma coisa de errado. Ou seja, o CI que está esquentando não necessariamente é o causador do curto. Vocês conseguiram compreender aqui? Para que eu passe adiante? Rapaz, quase 2.000 pessoas na live. Agradeço bastante a presença de todos vocês e não esqueçam, deixem o like porque me ajuda demais. Sim, você vai disponibilizar esse material de PDF no grupo? Sim, irmão, esse PDF ele vai ser liberado de graça pra vocês. E eu recomendo, pessoal, que depois que encerrar a live, vocês imprimam esse PDF e colhem na bancada de vocês, ali na frente ali, pra quando você pegar um aparelho com alto consumo, você ir seguindo ali o PDF e executando tudo. Porque assim, que nem eu falei pra vocês, quando a gente tem toda a informação jogada na nossa frente, fica mais difícil de compreender. Quando você tem um passo a passo a seguir, fica muito mais fácil, ok? Sim, ok? Esse microscópio é o mesmo do seu site? Sim, irmão. Belezura, então prosseguimos, vamos lá. Vamos medir agora, então, o positivo do conector de bateria. Ah, Renan, mas como eu sei qual que é o positivo do conector de bateria? Simples. Você vai procurar a trilha mais grossa. Olha só, aqui, ó, eu tenho uma trilha que ela sai daqui. Peraí. Ela sai daqui, olha só a linhazinha dela aqui, ó. E ela vem até aqui, ó. Olha só, é uma linha que vem daqui a aqui. Essa é uma trilha bem grossa. E aqui nem tem trilha. Então aqui é o GND, ok?
Então, essa daqui é a positiva. Vou colocar agora o meu multímetro, então, na escala de condução reversa. Deixa eu ver aqui, se é ali mesmo ou se é aqui. Aqui. Deixa só eu ver se eu abro esse multímetro aqui, pra ele não me atrapalhar. O que que caiu? O que que caiu? Caiu o quê? Não sei o que que caiu, não. Ah, achei. Foi isso aqui que caiu. Beleza, deixa eu ali. Ótimo. Esse multímetro assim, nessa posição ele tá mais ruim. Aí, agora ele tá bom. Vamos lá. Ponteira vermelha do multímetro eu vou colocar no aterramento. E com a ponteira preta eu vou medir a trilha. Eu só tenho que conectar aqui as ponteiras no multímetro, porque eu não tinha conectado. Deixa eu pegar aqui uma ponteira preta. Peguei. Deixa essa ponteira ali caso eu precise. Ok, deixa eu ver, tá pegando bem, tá? Então vamos lá, ponteira vermelha no aterramento. Pode ser nessa blindagem. E com a ponteira preta eu vou testar. E o valor aqui, ó, ele é de... Essas ponteiras aqui não estão funcionando? Vamos de novo. Aqui. Olha só, aqui o valor, ele está me dando 0. Então aqui, automaticamente, eu já poderia trocar aquele CI, ok? Aqui já está me indicando que é uma falha a princípio naquele CI. Mas, aqui eu ainda vou passar para vocês mais uma dica. Tem alguns aparelhos que, em alguns casos, ele vai ter um curto além do CI e o CI ele deixa passar. Principalmente PNI 632. E olhem só. Esse cara aqui, ó, ele é quem? Ele é justamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem para vocês. Aqui, a princípio, pessoal, já está indicando com 99% de certeza que é esse FPMIC, ou seja, que ele também está ruim. Ah, Renan, mas só ele está ruim? Não, pode ser que tenha mais curto nessa placa, mas a princípio, ele está ruim. Olha só, PMI 632. Esse cara aqui, ele tem um probleminha, que às vezes, quando o curto está à frente dele, ele acaba deixando passar. Então vai acabar mostrando 0 no conector de bateria. Isso acontece poucas vezes nesse tipo de CI, mas pode acontecer. Ah, Renan, e se acontecer, o que eu faço? Prestem atenção no truque. O que vocês vão fazer é injetar tensão na placa, e vocês vão prestar atenção por onde começa a dissipar o calor. Renan, não consegui entender. Relaxa, vou te explicar. Bora lá. Vou pegar aqui. Olha só. Se eu jogar aqui um pouquinho de álcool isopropílico e eu começar a injetar tensão... Cadê? Ó, vocês conseguem ver que o álcool ele começa... Nossa, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Por que tá tão ruim essa câmera? Não tava tão ruim assim. Você sabia que ouvir música dá dinheiro? É isso que muita gente está fazendo. Esse é o Music Pix. Por que tá tão ruim essa câmera? Não tava tão ruim assim. Pera aí. Vou iluminar de um jeito que melhor pra vocês. Aí, agora ficou bom. Agora ficou bom. Prestem atenção, olha só. Quando eu injeto tensão no conector de bateria, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver ó, que começa a dissipar por esse cantinho aqui, ó. Bacana? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir naquele cantinho que tá dissipando o calor e eu vou fazer uma verificação completa de curto. Eu vou verificar se por aqui eu tenho alguém apresentando curto, ou seja, apresentando 0 de valor em condução reversa. E aí, se eu encontrar alguém aqui apresentando 0 de valor em condução reversa, eu não vou tirar esse CI ainda. Eu vou verificar qual que é o valor de tensão dessa trilha e eu vou injetar tensão de acordo com o valor de tensão da trilha. Ok? Perfeito? Isso daqui em raros casos. Na maioria dos casos, quando apresenta 0, você pode trocar o CI direto. Isso daqui é mais uma dica que eu tô passando pra você. Antes de tirar o CI, faz esse teste. Verifica. Ah, começou aquecendo por aqui. Então faz uma verificação naquele cantinho. Encontrou alguém apresentando 0, você injeta tensão. Ok? Bom, dito isso, se a gente vier aqui, ó, injetar tensão e fizer uma avaliação de curto naquele setor ali, vamos ver o que a gente encontra. Esse capacitor está apresentando 0 desse lado e valor do outro, então não é ele. E essa bobina, ó, 0 desse lado e 0 do outro. Vamos verificar ó, essa bobina aqui e saber qual que é a tensão que passa por ela, ok? Vou pegar agora o esquema elétrico desse aparelho, esquema elétrico, Motorola. Esse é o XT2129. Cadê? 2129 bem aqui. Vou abrir o esquema e eu vou pegar aquela bobina e eu vou verificar a qual trilha aquela bobina está conectada, ok? Vamos lá. Cadê a bobina no desenho da placa? Essa daqui, ó, L2502, ó, L2502. Copio o nome dela, venho no esquema e eu dou um Enter. E aqui tá me mostrando, ó, que essa bobina está ligada a uma trilha chamada de VPH-PWR. Pessoal, pra quem não tem tanta experiência, vou colocar aqui pra vocês. VPH-PWR, VBAT, VBattery, B+, BAT, underline plus, VBattery,
Ah, essa aqui eu já coloquei. Então, VSIS. E normalmente, essas nomenclaturas aqui são nomenclaturas de malhas de tensão primária. Guardem bem isso, printem aí pra vocês não esquecerem, ok? Então aqui eu sei que essa daqui, ó, é uma malha de tensão primária. Malha de tensão primária normalmente vai ter a mesma tensão da bateria, que é 4.2 volts em média. Então eu posso injetar 4.2 volts aqui. Quando eu injetar 4.2 volts, eu tenho que ver se o mesmo CI vai aquecer. Renan, o mesmo CI aqueceu, então pode tirar ele, ok? Bora lá. A gente vai vir aqui, ó, e vai injetar a tensão ali. Vamos junto. Bora, 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 bora. Ok. Injetei tensão e ó. Agora, curiosamente, o CI... Ah, vocês estão vendo muito, né? Peço desculpa, pessoal. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Aí, aqui. Aqui eu tô vendo bem. Vocês estão vendo bem. Injetei tensão aqui. E agora, curiosamente, prestem atenção, ó, quem esquenta não é mais o CI. Olha só, o CI parou de esquentar. Isso acontece por quê? Porque esse CI, o PMI632, em exceção, é uma bela de uma porcaria. Esse CI, ele dá trabalho demais. Tem, assim, vários aparelhos e ele dá muito trabalho. Normalmente, um CI, ele não pode deixar o curto da saída passar para a entrada. Ou seja, se eu tenho um curto aqui, aqui deveria apresentar 0 de valor em condição reversa. E aqui no conector de bateria, eu deveria, por obrigação, ter o valor acima de 300. Mas isso não está acontecendo. E por que que não está acontecendo? Ou porque esse camarada aqui se danificou, ou porque ele se danificou, ou porque ele deixou o curto daqui passar para lá, o que ele não deveria fazer. Mas esse CI em específico, acontece isso, ok? Aí, Renan, ok, e agora que eu encontrei o setor que está aquecendo, o que eu faço? Agora, você vai injetar tensão e você vai tocando a sua placa com o seu dedinho, procurando algum setor aquecendo. Renan, e se nenhum setor aquecer? Porque isso às vezes acontece. Prestem atenção no truque. Você pode aumentar a tensão da sua fonte até no máximo 5.2 volts. Renan, 5.2 volts não é muita tensão? Não, a placa ela suporta 5.2 volts. Ela é programada para suportar até 5.2 volts, então não vai danificar. A diferença é que às vezes o setor que está em curto, ele pode aquecer. Então eu vou tirar aqui minha luva, ok? Inclusive vou ter que secar minha mão, porque minha mão está toda suada. Vamos lá. Passando aqui um papel toalha. Enquanto eu injeto tensão, eu vou tocando a placa e procurando algum setor que aqueça. Deste lado aqui eu não achei ninguém aquecendo. Então agora eu teria que ir lá pro outro lado, que seria no caso, para esse lado bem aqui, ok? Tem que vir para esse lado. Ótimo. Nesse lado aqui eu tenho que encontrar qual dos componentes aqui eu posso injetar tensão, porque eu não posso injetar em qualquer um, ok? Tem que encontrar alguém para injetar tensão. Pessoal, importante, a tensão, ela sempre sai do IFPMIC e ela vem pro PMIC. Então eu sei que algum desses componentes aqui vai receber a VPH-PWR. Para mim descobrir quem, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui no esquema. Se liga no que essa máquina de cartão consegue fazer. Faz a pose, olha o flash, tcharam, foto revelada. Nenhum. Eu vou vir aqui no esquema. Eu vou vir aqui no esquema. E eu vou procurar o PMIC. Cadê o PMIC? Tá aqui, ó, o 2000. Pego o PMIC, venho no esquema elétrico e eu dou um Enter. E aqui eu vou procurando alguém que esteja conectado a VPH-PWR. Olha só, aqui eu tenho um capacitor, ó. VPH-PWR conectado no capacitor C2002. Então eu posso injetar tensão nele. Vem aqui, dou um Enter mais um Enter. No desenho da placa aqui, ó. E vai ser esse cara aqui, ó. E agora, de qual lado que eu vou injetar tensão? Porque se eu medir em condução reversa, ele apresenta 0 de valor dos dois lados. E normalmente eu tenho que injetar tensão do lado que der o valor maior, ok? Mas aqui não é o caso. Ah, Renan, mas e se eu medir e de um lado deu 0 e do outro deu 0,4? Então você injeta tensão do lado que deu 0,4. Você sempre vai injetar tensão do lado que deu o valor maior. Mas nem sempre vai ter um lado que deu o valor maior. Como no nosso caso aqui, os dois lados estão dando 0. Ah, Renan, mas e se esse for o caso? O que eu faço? Preste atenção. Você vai... Oh, meu Deus, quase que eu derrubo aqui a câmera do meu rosto. Você vai injetar tensão e você vai notar que um dos lados vai descer menos que o outro. Renan, não estou entendendo. Por exemplo, ó, se eu injetar tensão no aterramento aqui, ó, a minha fonte, ela desce para 4.9 mais ou menos, ok? Olha só, 4.9. Aqui eu vou deixar menos, vou deixar 4.2 para ser mais fácil. Aqui, ó, a minha fonte, ela nem chegou a descer tanto. Eu posso tentar diminuir um pouquinho a amperagem para ver se ela desce mais. 4 amperes. Ó, desceu para 3.9, ok? Ótimo. Um dos lados desse capacitor aqui, ó, vai descer menos, ok? Então, esse lado de baixo desceu para 4.1. E o lado de cima desceu para... O lado de cima nem desceu, olha só. Então eu sei que eu tenho que injetar tensão na onde? Do lado de cima, porque o lado de cima não desceu, olha só. O lado de cima apresentou 4.2 e o de baixo... Na verdade, o de baixo tinha descido mais.
Então, de primeira aqui, olha só, aqui desceu... Bom, como aqui tá confuso, o que eu faço? Eu desço mais a amperagem. Olha só, 3 amperes. Do lado de baixo, desceu para 3.2. Do lado de cima, 3.2 também. Olha só, esse curto aqui é um curto filha da mãe. É a primeira vez que eu vejo um curto desse. E fui eu que causei, que curioso. Muito curioso. Deixa eu ver se não tá pegando ninguém aqui. Não, não tá. Bom, dito isso então, caso aconteça com vocês, um caso tão raro quanto esse, o que vocês vão fazer? Nesse caso, você sempre vai injetar tensão pro lado que está virado para dentro do CI ou pro lado que a trilha entra para dentro do CI. Por exemplo, se vocês prestarem atenção aqui, ó, vocês estão vendo que esse tem um lado que entra pro CI. Esse tem um lado que entra pro CI. Esse tem um lado que entra pro CI. Então você sempre vai injetar tensão pro lado que entra pro CI. Ok? Injeta tensão e vai tocando a placa. Vamos lá. Aqui injetando essa tensão e essa corrente, ninguém aqueceu. Então eu aumento para 5 amperes. E eu vou de novo. Ainda não encontrei ninguém esquentando muito. Então eu posso aumentar a tensão até 5.2 volts. E eu injeto. E agora eu já consegui localizar alguém mais ou menos nessa região aqui aquecendo. Por aqui, vocês conseguem ver que eu ocasionei um curto nesse capacitor. Olha só. Só que no dedo, a hora que eu estava tocando, ainda não dá para saber que é nesse capacitor. Ah, Renan, mas nesse caso o que eu faço? Vou liberar mais uma dica legal para vocês. Prestem atenção. Vocês vão começar a separar por circuitos da placa. E vocês vão isolando os circuitos e vocês vão injetando tensão. Renan, não entendi. Então, pega a dica e vem comigo, bora lá. Você vai vir no esquema e você vai procurar todos os circuitos, todos os CIs que essa placa tem. Por exemplo, o primeiro CI que a gente viu foi o IFPMIC. O IFPMIC aqui, ó. Você pega ele e você primeiro vai verificar se ele recebe a tensão VPH-PWR. Então eu copio o nome dele, vem no esquema elétrico, joga ali e verifica se ele recebe. Cadê? Olha só, ele recebe. Ok? Então você vai injetar tensão na trilha que tem a VPH-PWR, que seria a trilha daquela bobina que a gente já injetou tensão. Mas quando você injetar tensão, você vai também adicionar um pouco de álcool isopropílico. E você vai verificar se algum setor aquece. Aqui você tem que ter uma análise muito minuciosa. Porque se você não prestar atenção, às vezes passa algum componente aquecendo, ok? Então, ó, adiciona e vem. Ó, injeta tensão. Ó, ninguém aqui esquentou. A bobina esquentou, por quê? Quando a bobina esquenta, pessoal, a bobina, ela não entra em curto. Se a bobina está esquentando, prestem atenção. Quer dizer que o curto está do outro lado, ok? Então, ó, se eu injetar tensão aqui, ó, desse lado, ela esquenta. Mas, se eu injetar tensão do outro lado, ela não esquenta. Olha só. Por quê? Porque o curto está do outro lado. Então, eu injeto tensão aqui, ó. E, ó, aqui não tem ninguém esquentando. Ninguém, ó. Aqui só dissipou o álcool porque tinha que dissipar. Mas não porque, no caso, tem alguém esquentando. Ó. Ok, ninguém aqueceu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro setor. Por exemplo, esse setor aqui, ó, desse CIzinho, ele fica um pouco acima. Então eu pego agora aquele setor do CIzinho, lá no desenho da placa, seria esse cara aqui, ó. Esse quadradinho sem nome, é o U6801. E eu vejo se ele recebe a VPH-PWR. E ó, ele recebe bem aqui, ó, no capacitor C6812. Esse aqui, ó. Copio o nome, colei e dou um Enter. Vai ser esse capacitor aqui, ó, que tá do lado de uma bobina bem grande aqui. Então ele tem que estar do lado da bobina grande. Vou virar na mesma posição. A bobina grande está aqui. E qual será que é o lado positivo dele? Se eu prestar atenção, vou até jogar um pouquinho de álcool para vocês verem. Tem um lado que vai para dentro do CI. Olha só, esse lado aqui, ó, ele sai daqui, passa por esse capacitor e entra no CI. Então eu sei que esse lado aqui, ó, o de cima vai ser o positivo. Então eu vou injetar tensão aqui. Quando eu injetei tensão aqui, ó, ninguém esquentou também. Ok? Então eu sei que não é aqui. E eu vou separando, pessoal, setor por setor, procurando o CI. Por exemplo, se eu viesse aqui, ó, nesse CI, e eu fosse lá no esquema, e esse CI não recebesse a VPH-PWR, eu nem perderia meu tempo injetando tensão. Por quê? Porque eu sei que ele não vai aquecer, ok? Porque ele não recebe essa tensão. Somente os setores que recebem aquela tensão que está em curto é que a gente vai adicionar o álcool, ok? Então depois eu viria aqui e assim por diante. Aí aqui, ó, se eu injetar tensão ali em cima, enquanto eu observo aqui, quero que vocês prestem atenção, eu vou deixar bem assim, ó. Mais fácil para vocês verem. Aqui, ó. Vou adicionar aqui um pouquinho de álcool e eu vou injetar tensão ali em cima. Prestem atenção, olha só. Ó os resistores, ó. Pera aí. Ó. Foi nítido. Se eu botar o dedo, eu não sinto eles esquentando. Olha só, tô injetando tensão, ó. Eu não sinto eles esquentando, ó. Não sinto. Mas, quando eu jogo álcool isopropílico, fica mais do que na cara esses caras esquentando. Quer ver? Pera aí. Ó. Olha só. Ah, Renan, então é eles? Não. Pessoal, importante. Importante. Peguem aqui. Vamos lá. O resistor, ele tá sempre em série, ok?
Como assim, Renan, em série? O resistor, ele sempre vai estar no meio de uma trilha. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um resistor. Como é que funciona? A trilha, ela vem daqui, ela passa por dentro do resistor e ela vai para o outro lado, ok? Se quando eu estou injetando tensão, quem está aquecendo é o resistor, não é ele que está em curto. Isso significa que o curto está à frente do resistor, ok? Perfeito? Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, se eu adiciono álcool aqui e eu injeto tensão desse lado e o resistor aquece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que injetar tensão do outro lado dele. É somente isso, ok? Bora lá. Então, aqui e ó. E agora, quando eu injetei tensão desse lado aqui, na verdade agora o capacitor até parou de esquentar. Continua aquecendo o resistor, mas o capacitor, de princípio, ele parou de esquentar. Não, na verdade ele ainda está esquentando. É que ele está aquecendo menos, mas ele está aquecendo. Vou tentar pegar bem para vocês. Ó, prestem atenção no capacitor, que ele está bem pertinho do resistor, então às vezes dá a impressão que é o resistor. Ó, bem em cima dele ali, ó. Ó, vocês conseguem notar? Então aqui, eu já saberia. Tenho que tirar esse capacitor, porque é ele que está causando esse curto aqui. Então eu venho aqui, um pouquinho de fluxo. Tiro ele. E agora eu vou medir o valor em condução reversa desse capacitor aqui. Ou da bobina, vou medir a bobina. A que está desse lado aqui, ó. E verificar qual valor ela apresenta. Multímetro. Ponteira vermelha no aterramento, ponteira preta aqui. E agora o valor é de 366. Vamos medir o conector de bateria. E aqui o valor é de 367. Agora o meu curto ele foi sanado, ok? Perfeito? Se eu injetar a mesma tensão que eu estava injetando antes no conector de bateria aqui, agora eu não devo ter consumo. Então vamos injetar para ver? Injetando aqui 5.2 volts, o consumo é de 0. Perfeito. Então agora o meu curto ele foi sanado. Calma, aqui eu ainda vou explicar mais algumas coisas pra vocês, que é importante que vocês entendam. Mas, antes eu quero saber se alguém aqui, que tá na live, tem alguma dúvida, porque eu preciso explicar pra vocês, caso vocês tenham. Bobina não entra em curto, só altera a indutância. Exatamente, irmão, ela pode perder a indutância dela. Boa noite, galera. Ivanildo aqui de Goiânia. Graças a Deus assistindo a primeira live desse fera na manutenção de celular. Seja muito bem-vindo, Ivanildo. Ok? Maravilha? Como saber qual é a entrada e a saída do PMIC? Irmão, o PMIC ele vai receber uma VPH PWR. Somente isso. Depois disso, tudo é saída. O que vai mudar é quando vai sair alguma tensão. Por exemplo, a tensão para o setor das câmeras só vai sair quando você ativar o setor das câmeras. Tensão para a CPU vai estar saindo o tempo todo depois que você pulsou o power, porque o setor de CPU ele tem que ser alimentado o tempo todo enquanto o aparelho estiver funcionando, ok? Perfeito. Excelente, pessoal. Então aqui, vou explicar para vocês. Vamos lá. Para ficar mais claro. Meu objetivo é que vocês saiam daqui com o máximo de conhecimento possível. Para que vocês consigam de fato aplicar na bancada de vocês. Aqui. Aqui. O que vocês vão fazer? Vamos supor que aqui você tem um conector de bateria chamado de bate-com. Aqui você tem um IF PMIC. E aqui você tem um PMIC, setor de imagem e Wi-Fi. Excelente. Ok. Perfeito. Bora lá. Suponhamos então que você conectou esse aparelho na fonte. Como a gente viu, quem aqueceu foi um CI. Você não vai tirar esse CI. Você não vai tirar ele se ele aqueceu. O que você vai fazer? Primeiro você vai medir o conector de bateria. Ah, Renan, ele apresentou 0 de valor. Isso já indica que possivelmente é o CI. Possivelmente, não é o CI, ok? Ah, Renan, ele apresentou um valor maior do que 300. Se ele apresentou um valor maior do que 300, você já ignora o CI. Provavelmente não é ele. Provavelmente em volta dele tem alguém que está em curto que está fazendo ele aquecer. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir em volta do CI e vai analisar em volta de todo ele, todos os componentes próximos a ele, procurando alguém em curto, ok?
Uma dica que você pode usar, como a gente viu, é injetar tensão e ver por onde o CI começa a aquecer. Ah, Renan, eu notei que ele começa aquecendo por aqui, ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e vai tomando conta do CI inteiro. Ótimo, então possivelmente a sua trilha em curto ela está mais ou menos por aqui. Aí você vai procurando por aqui. Ah, Renan, encontrei um componente em curto. Você vai injetar tensão nele. Renan, quando eu injetei tensão nele, o mesmo CI foi quem aqueceu. Ótimo, então agora você pode trocar esse CI, porque agora é certeza que é ele, ok? Ah, Renan, quando eu injetei tensão nele, ele parou de aquecer e começou a aquecer, por exemplo, um resistor. Como eu falei pra vocês, se o resistor está aquecendo, isso indica que o curto está do outro lado. Então você vai injetar tensão do outro lado. Ah, Renan, mas quando eu injetei tensão do outro lado, quem aqueceu foi um capacitor. Ótimo, então agora você vai retirar esse capacitor. Ah, Renan, mas quando eu injetei, na verdade, quem aqueceu foi o CI. Perfeito, então você vai retirar esse CI também, porque é ele que é o causador, ok? Se depois do PMIC, pessoal, depois do IFPMIC, você injetou tensão numa trilha que está apresentando 0 de valor em condição reversa e aqueceu alguém, não importa quem aqueceu, você vai trocar. Ah, foi um CI, foi um capacitor, não importa, você vai trocar. Ok? Você só não vai trocar de início o IFPMIC. Por quê? Porque como a gente viu, às vezes, dependendo do IFPMIC, se ele tiver uma qualidade ruim, o valor da saída, ele acaba conseguindo passar para a entrada. Aí aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Mas não necessariamente é o IFPMIC. É porque o IFPMIC tem uma qualidade ruim. Aí ele acaba deixando a tensão passar lá pra frente, ok? Nesse caso aqui, a gente viu que o nosso defeito era somente que esse IFPMIC, ele deixou passar o valor. Se eu troco o IFPMIC, ele ia continuar esquentando. Por quê? Porque o defeito não era nele. O defeito estava à frente. Então, é importante que vocês saibam fazer essa análise. Aqui no PDF, eu marquei pra vocês, ó. Caso quem aqueça seja o CI, faça uma análise de curto no conector de bateria e se o valor em condição reversa for igual a 0, faça a substituição do CI. Mas antes, não esqueçam, faça o teste que eu ensinei aqui na live. Eu mostrei passo a passo como fazer. É importante fazer esse teste, ok? Bom, dito isso, vamos supor que o seu curto ele não esteja no conector de bateria. Você vai fazer o mesmo teste que a gente fez. Você vai analisar em volta do CI que está aquecendo, vai procurar uma trilha em curto. Encontrou uma trilha em curto, você vai injetar tensão e vai verificar quem é que aquece. Ah, Renan, mas eu estou injetando tensão e não tem ninguém aquecendo. Inclusive, eu fiz o truque que você ensinou de adicionar álcool isopropílico e ninguém aqueceu. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai aplicar o método 4 pontas Kelvin em todos os componentes da trilha que está em curto. Pessoal, importante, não é todos os componentes da placa, é todos os componentes da trilha que está em curto. Por exemplo, para simplificar para vocês, olha só. Vamos pegar aqui uma 10, que o A10 vai ser mais fácil de eu explicar. Olha só, vamos supor que a tensão ela entra pelo conector de bateria e ela vem para o IFPMIC, ok? Do IFPMIC aqui, ela vai sair pela bobina grande. Notem que aqui, ó, uma vez que ela saiu, ela passa por alguns componentes aqui, ela passa por alguns componentes aqui, passa por outros componentes aqui, por outros componentes aqui e assim por diante, ó, passa por vários setores da placa. Você não vai aplicar o método 4 pontas Kelvin em todos os componentes da placa, você vai aplicar o método 4 pontas somente nos componentes pelos quais, no caso, essa trilha passa. Então, no caso desse Moto G30, eu iria aplicar o método 4 pontas Kelvin em todos os lugares que tem a malha VPH-PWR. Por exemplo, aqui, ó, eu iria aplicar esse método nesse capacitor e nesse diodo. Depois, eu iria dar um clique aqui, ó, e eu iria vir aqui, ó, e eu iria aplicar, ó, nesse capacitor e só. Por quê? Porque só esses dois estão ligados nessa trilha. Esse outro capacitor aqui, ele tá ligado nessa trilha aqui, ó, que não é uma VPH-PWR, é outra trilha. Então aqui eu não aplicaria o método 4 pontas Kelvin. Eu só iria aplicar esse método nas trilhas que estão, nos componentes que estão ligados à trilha VPH-PWR. O tempo todo somente isso, ok? Não se confundam. Ah, Renan, mas eu não sei aplicar o método 4 pontas Kelvin. Simples, você vai vir no YouTube e você vai digitar aqui, ó, método 4 pontas Kelvin. Dá um enter. E aqui, ó, tem uma live minha, tem um vídeo meu ensinando passo a passo, e mais pra baixo também tem uma live minha ensinando passo a passo. É só você assistir. Ah, Renan, mas a live é grande, então assiste o vídeo. Ah, Renan, mas o vídeo também é grande, 14 minutos, então você não quer aprender, porque daí fica difícil, né? Eu tô tentando te ajudar, mas você não tá colaborando comigo. Então, assiste o vídeo ou a live, que daí você vai aprender a aplicar o método 4 pontas, vai aplicar, e você vai conseguir localizar esse curto. Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo conseguiu entender? Preciso saber de vocês, se vocês estão conseguindo entender. Inclusive, agradeço muito pelos 1.600 likes. É muito like numa live, viu? Muito, muito like mesmo. Quando a bobina esquenta, você tira e vê para qual lado está o curto? Não, João, você não faz isso. Por exemplo, você está injetando tensão. Injetou tensão desse lado aqui, ela esquentou. Você vai injetar tensão do outro lado, ok? Assim que você injeta tensão do outro lado, ela para de esquentar. Perfeito? Beleza. Maravilha. Sim, sim, perfeito, entendi sim. Só uma dúvida? Manda, irmão, manda que a gente tá aqui pra responder. Tá marombeiro ainda. Tô gordo, irmão. Pode usar breu no lugar do álcool isopropílico? Irmão, você pode usar breu. Mas, se o componente estiver aquecendo pouco, ele não vai aquecer no breu. Aí você vai ter que usar o álcool. Então, assim, testa no breu. Não esquentou no breu, usa o álcool isopropílico, ok?
E se os dois lados aquecer? Se os dois lados aquecer, João, normalmente vai ser o IFPMIC que está em curto. Mas assim, dificilmente acontece. Porque normalmente aquece o IFPMIC, não a bobina, ok? Olá, Renan, sou de Sumaré, São Paulo, tudo bem? Sou burrão pra caramba, será que consigo aprender com o seu curso? Irmão, na verdade a gente não é burro, ninguém é burro, né? O que acontece é que a gente ainda não encontrou o jeito que a gente consegue aprender, ou a pessoa com quem a gente consegue aprender, ok? Você não é burro não, você consegue com certeza aprender. Se você conseguir se identificar com a minha forma de ensinar, a chance é que sim, você vai conseguir aprender bastante com o meu curso, ok? Beleza, pessoal, então, isso daqui é para um aparelho que está com alto consumo antes de pulsar o power. Conectou na fonte, o aparelho apresenta alto consumo. Por favor, vocês... Essa daqui era a FinClass em abril do ano passado. Ó, você tinha 54 cursos e você... Por favor, vocês façam duas coisas. Imprimam esse PDF aqui. São 2 páginas, imprimam e coloquem na bancada de vocês. Colhem aí. E segundo, alguém aqui que está na live tem aparelho com alto consumo na bancada para analisar? Que não conseguiu consertar ainda? Só para mim saber? Não conhecia o método 4 pontas Kelvin. Excelente, irmão. Vai conhecer agora e com certeza vai te ajudar muito. Vou deixar meu like. Muito obrigado, irmão. Eu tenho. Excelente, pessoal. Eu quero que vocês façam o seguinte, se vocês puderem. Por favor. Encerrou a live, analisa o aparelho. Segue o passo a passo da live e analisa o aparelho. Conseguiu consertar ou não conseguiu? Me chamem lá no Instagram. Se conseguiu, me marca lá no Stories. Fala, ó, Renan, consegui com o conteúdo da live. Só pra mim saber que essa live realmente tá ajudando bastante vocês, ok? Belezura. Excelente, então, vamos lá. Primeira placa aqui, conseguimos então fazer o nosso reparo. Agora, temos aqui uma placa de um A20. Creio eu que seja essa. É essa. Esse A20 aqui, ele tem um defeito diferente. Vamos lá. Eu vou pegar esse A20 e eu vou conectar ele na fonte, vocês vão entender. Conecto esse A20 na fonte. Olha só, conectei na fonte. Consumo de 0,5, ok? Agora, eu vou vir aqui e eu vou pulsar o power desse cara. Vamos lá. Pulsei o power, olha só. Ele bateu 1000, ok? Vou de novo. Pulsei o power, bateu 1000. Pulsei o power, bateu 1000. Isso daqui é um alto consumo após pulsar o power. Pessoal, uma coisa que acontece muito. E eu digo não por vocês, mas porque me confundia muito quando eu comecei. Muita gente confunde um consumo que muitas vezes está travado com alto consumo após pulsar o power. Renan, qual que é a diferença? Vou explicar para vocês. Vamos imaginar da seguinte forma. Quando você conecta o aparelho na fonte e você pulsa o power, na verdade aqui, ó, quando você conecta na fonte, o aparelho tem 0.00 e 0, ok? Depois vem 0.030, 0.050, 0.080, 0.120, 0.150, 0.180 e depois, vamos supor que ele passa aqui ó, de 0.200 e ele começa a ter alguns picos, 0.500 e assim por diante, ok? Vamos supor que eu conectei o aparelho na fonte. E quando eu conectei, ele fez o seguinte. Ele saiu de 0 e consumiu 0.30, 0.50, 0.80, 0.120, 0.150. Chegou em 0.180 e ele travou. Isso daqui não é alto consumo após pulsar o power. Isso daqui é um consumo travado após pulsar o power, ok? Ah, não, então o que é um consumo alto após pulsar o power? É quando você pulsa o power e de 0 ele bate 500, ele bate 1000, ele bate 2000, ele bate 900. Isso é um alto consumo. Ele não passou por 30, 50, 80, não passou por nada. Ele já bateu diretão lá em cima. E isso é considerado um alto consumo. Esse aparelho, como a gente viu... Vamos lá. Como a gente viu, olha só, a princípio ele tem aqui, ó, 0 de consumo praticamente, 0,5 ali. Quando eu pulso o power, prestem atenção, ele não passa por 30. Ó, só um toquinho. Ó, ele não passa por 30. Ele bate direto, 1 ampere. Olha só, ele bate diretão alto consumo. Isso daqui é alto consumo após pulsar o power. Perfeito? Alguém com alguma dúvida, pessoal? Todo mundo aqui conseguindo me acompanhar até agora pra gente prosseguir. Como resolver consumo travado? Irmão, esse é o tema da live de número 3. Perfeito? Live de quarta-feira eu vou estar ensinando isso. Vou estar ensinando como analisar. Ok? Renan, então esse é o pulso de boot? Sim e não, irmão, porque se eu segurar pressionado, ele vai continuar alto. Bacana? Mas não deixa de ser um pulso de boot. Essas lives vão para o NiceCell Academy? Não, irmão. Essas lives aqui, elas vão para dentro do meu curso Mestre da Análise, que é o meu curso avançado. No momento, esse curso está com as vagas fechadas, então não tem como comprar ele no momento, ok? Ok, perfeito. Onde está o PDF? Irmão, assim que encerrar a live, eu vou mandar lá na comunidade do WhatsApp. O link da comunidade está aqui embaixo, no segundo link da descrição. Lembrando, pessoal, essa é só a primeira live. Ainda vai ter várias outras. Tem mais uma amanhã e mais uma depois. Várias não, né? Tem mais 2 aí. Beleza. Então, bora. Bora.
Renan, como é que eu analiso um aparelho com alto consumo após pulsar o power? Bora pro nosso PDF. Aqui, ó. Celular não liga com alto consumo após pulsar o power. Passo 1. Pulse o power e verifique se algum setor aquece. E caso aqueça, inicie uma análise de curto completa neste setor. Perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou pulsar o power e eu vou verificar se algum setor aquece. Aqui tem uma dica importante. Quando eu comecei no dropshipping, eu demorei mais de um mês só pra colocar minha primeira loja no ar e ainda assim a loja... Eu vou pulsar o power e eu vou verificar se algum setor aquece. Aqui tem uma dica importante. Tem alguns aparelhos que acontece o seguinte, você pulsa o power, ele bate 300 e cai a 0. É na hora, ele bate 300 e 0. Mesmo que você segure ali o botão power pressionado, ele bate 300 e 0. Ou bate 500 e 0. Ou bate 1000 e 0. Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você conecta esse aparelho na fonte e você vai ficar apertando o power o tempo todo, para que ele fique batendo toda hora 300 e você consiga vir tocando a placa e verificando se algum setor aquece. Perfeito? Por exemplo, se fosse o caso desse A20, eu pegaria a pinça e eu ia ficar assim aqui, ó. Olha só. Fazendo isso, ó. Para que toda hora ele batesse 300 e eu conseguisse vir tocando a placa para procurar qual setor aquece. Ok? Perfeito? E como saber quem aqueceu? Irmão, primeiro a gente vai encontrar o setor que aquece. Depois a gente procura o componente. Beleza? Então bora lá atrás do setor primeiro. O que eu vou fazer? Aqui, ó, para eu conseguir pulsar o power, eu vou soldar um estanho na trilha positiva do conector de bateria. Renan, qual que é a positiva? Aqui tem a trilha mais grossa. Renan, mas aí tem duas trilhas grossas. De fato, mas uma delas tem a trilha mais grossa. Essa daqui vem daqui pra cá e essa vem daqui pra cá. E essa daqui não tem nenhum componente. A trilha positiva sempre vai ter componente. Então aqui eu sei que vai ser, ó, essa trilha aqui, ó. Porque essa trilha, ela sai daqui e ela vem pra cá, ó, pra esse componente. Perfeito? Então essa é a positiva. Eu vou raspar, ó, dentro da trilha. Ah, Renan, mas isso aí fica feio. Pessoal, isso daqui o cliente nem vê. Depois a gente fecha o aparelho, o cliente não vê. Ah, Renan, mas eu não quero deixar assim. Se você não quiser, você pode comprar um iBoot. O iBoot ele é um cabo da fonte que você vai conectar aqui. Bacana? Aí dá na mesma. Eu prefiro fazer isso porque não vai danificar a placa, não tem problema nenhum. Só fica feio, mas eu garanto que o cliente não vai se importar se o aparelho estiver funcionando. Ótimo, tá aí, soldado o estanho. Nesse estanho, eu vou prender o jacaré vermelho da minha fonte. Vamos lá. Vou pegar aqui o jacaré vermelho. E eu vou prender ele no estanho. Aqui, ó. Ok, perfeito. E o jacaré preto eu vou prender no aterramento, em qualquer trilha de... qualquer blindagem da placa aqui, ó. E agora eu venho aqui e eu pulso o power. E depois que eu pulsar, eu vou tocando a placa. Ó, já dei uma tostada no dedo aqui, ó, gostosa. Deixa eu ver se foi aqui. Ó, possivelmente é o PMIC. Vou adicionar o álcool. Pulsei o power e ó, é o PMIC, olha aquecendo aí, ó. Perfeito, pessoal, aqui vocês vão ter que ter uma análise meio crítica. Rapaz, Dantacel me doou R$5. Já vou sair daqui com minha pizza. Muito obrigado, irmão, muito obrigado mesmo. Bom, prosseguindo, pessoal. Se quem aqueceu foi um capacitor, você retira ele. Pode retirar que é ele. Se quem aqueceu foi um CI, você pode fazer duas coisas. Primeira coisa, fazer uma análise de curto em volta do CI. Segunda coisa, verificar por onde começou o aquecimento. Isso é importante. Prestem atenção que aqui quem está aquecendo não é o PMIC, se vocês prestarem um pouquinho de atenção. Eu vou adicionar o breu para ficar mais claro para vocês. Vamos lá, vou pegar aqui o ar. Vamos lá, vou adicionar o breu aqui. Rapaz, isso foi queimar meu dedo, ó. Tá saindo um vento, não sei de onde aqui. Foi. Prestem atenção, pessoal. Não é o PMIC diretamente. Prestem atenção. Deixa eu conectar aqui. Ó, vocês conseguiram pegar? Aqueceu primeiro esse capacitor, depois essa bobina e depois o PMIC, ok? Mas vamos supor que só tivesse aquecido o PMIC. Olha só. O que eu iria fazer? É só prestar atenção. Ele começou a aquecer por essa região. Então, eu iria fazer uma verificação completa de curto por essa região. Porque possivelmente por essa região aqui eu tenho alguém curto. Aqui ficou fácil, era um capacitor. Ok? Então aqui ficou fácil. Mas nem sempre vai ser um capacitor. Às vezes o PMIC que vai aquecer. E aí você vai ter que vir fazendo o quê? Vir aqui, ó.
fazendo uma verificação completa de curto em volta do CI. Igualzinho eu marquei no PDF para vocês. Olha só, aqui no PDF eu marquei o que? Pulse o power e verifique se algum setor aquece. E caso aqueça, inicie uma análise de curto completa nesse setor. Caso quem aqueça seja um CI, faça uma análise completa de curto em suas saídas. E ao localizar uma malha em curto, injete tensão e substitua o componente que aquecer. Então agora o que eu iria fazer? Multímetro. Eu posso colocar na escala de condução reversa. E eu vou vir verificando aqui, se alguma trilha apresenta o valor de 0 em condução reversa dos dois lados. Tá aí. Bora lá. Maquininha? Não. A Infinity Pay é uma revolução no seu balcão. Bora lá. Eu, técnico, me doou R$10,90. Tô ganhando dinheiro hoje, hein? Muito obrigado, irmão. Você é fera. Se possível, manda um salve aí, Calabreso. Um salve aí pra eu, técnico. Bora lá, bora lá. Prosseguimos. Então, pessoal, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar aqui, procurando alguém que apresente 0 em valor de condução reversa, mais ou menos nessa região. Esse capacitor, 0 desse lado e... Não é ele, 300 do outro. Esse, 0 desse e 300 do outro. Então aqui, 300. Aqui, 300. Aqui, opa, 0. Renan, então agora eu posso injetar tensão? Calma lá. Você pode injetar tensão. Em toda a trilha da placa que está em curto, você pode injetar tensão, mas você tem que injetar tensão de acordo com a tensão de trabalho da trilha, ok? Renan, não entendi o que você quis dizer. Tranquilo, eu te explico. Vamos imaginar o seguinte. Você tem essa trilha e você tem essa trilha. Essa trilha tem 4.2 volts. E essa trilha tem 0.8 volts. Por essa trilha aqui, vai passar essa tensão, ok? Vamos lá, essa tensão. E por essa trilha... Desculpa, pessoal. Fumaça do breu. Por essa trilha vai passar essa tensão. O que acontece se eu pegar essa tensão daqui e eu injetar aqui? É a mesma coisa de eu pegar um túnel pequeno e tentar enfiar um trem lá dentro. Ele vai estourar tudo o túnel. Então o que vai acontecer aqui? Essa trilha ou ela vai romper, ou ela vai sair danificando todos os componentes que estão ligados a ela. Então quando você for injetar tensão, antes de injetar tensão, você tem que saber quanto de tensão eu posso injetar. E tem que verificar o valor de tensão da trilha. Essa trilha a gente vai ter que descobrir quanto de tensão que ela tem. Você sabe trocar e-mail, Renan? Irmão, não sei. Na verdade eu sei, mas eu nunca fiz e nem planejo, porque isso é crime, ok? Nem recomendo fazer, porque dá um problemão. Bora lá. Então eu vou pegar aqui o esquema e eu vou procurar aquela bobina no esquema. Esse daqui é uma 20, A205. Samsung. Na verdade abriu o Xiaomi, é Samsung A e A205. Aqui. E aqui eu vou procurar qual que vai ser, no caso, o componente que eu vou injetar tensão. Seria essa bobina aqui, chamada de L5005, deixa eu ver. Isso, L5005, a primeira aqui, L5005. Copio o nome dela, colo no esquema elétrico, dou um Enter mais um Enter. Até encontrá-la no esquema. E aqui encontrou, e essa trilha tem 0.8 volts. Então o máximo que eu posso injetar nela é 1 volt. Por quê? Porque você pode injetar até 0.2 volts a mais na trilha, mas é o máximo que você pode injetar. Renan, e a corrente? A corrente, pessoal, normalmente não faz diferença. Por quê? Porque se você injetar 5 ampere, a trilha só vai consumir o que ela precisa. Então não vai estourar a trilha nem danificar, ok? Perfeito, bora lá. Rapaz, acabei de ganhar R$10 do Antônio Alexandre. Eu vou sair daqui e vou pra pizzaria. Quero saber não, eu já não volto pra casa não. Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta pra gente responder. Muito obrigado, Antônio Alexandre, pelo superchat. Deixa eu ver. Quando eu tiver a melhor condição, eu vou fazer seu curso. Você vai ser muito bem-vindo, irmão. Boa noite, mestre. Eu vou fazer um curso com você no Universo Técnico do Alexandre. Irmão, nem sei, rapaz, quando eu tenho a próxima turma programada presencial. Acho que só no ano que vem. Só no ano que vem, irmão. Mas vai ser um prazer ter você presente. E quando o conector de carga consome 3 ampere, mas na fonte em condução reversa apresenta valor normal. Isso indica que o seu curto ele está após o OVP, irmão. Ok? Seria o assunto aí mais pro final da live, eu posso explicar, eu separo um tempo pra explicar isso pra você, mas mais pro final da live, me lembra que eu te explico, ok? Bom, então voltando aqui, pessoal, eu vou injetar agora 0.8 volts naquela trilha, porque é o que eu posso injetar. Vamos lá então. Minha fonte. Em 0.8. Acabei de ganhar aqui um super chat do Fábio Luiz. Vocês estão me dando muito dinheiro, vou ficar mal acostumado.
Muito obrigado, Fábio Luiz. Renan, sou seu aluno. Meu Zenfone 5Z deu problema e fica aparecendo Android e reinicia. Queria enviar para sua loja de São Paulo. Como faço? Irmão, me chama no Telegram que eu vou te passar o contato para você entrar em contato com o pessoal e mandar. Provavelmente é software, eu passo ele na box e a gente recupera ele. Beleza? Bora lá. Inclusive, pessoal, o conteúdo de box é um conteúdo que vai ter no curso Mestre da Análise. Esse curso ele tá pesado demais. Eu não tenho nem comentários sobre ele. Ele tá pesado demais mesmo. Caso vocês queiram, eu falo um pouquinho mais no final da live sobre ele. Acabei de ganhar mais um superchat do João Ferreira. Eu já não vou nem mais pra churrascaria não, pra pizzaria não, daqui eu vou pra churrascaria. Boa noite, Renan, vai subir os módulos. Eita lasqueira. Vai subir os módulos do antigo Mestre da Análise para o novo na QIFI? Não, irmão. Não, eu atualizei o curso inteiro, reformulei ele tudo, gravei todas as aulas de novo, do zero. Ele é um curso totalmente novo. Renan, você é fera. Manda um salve pra Assistência Técnica Sendcel. Um salve aí pra Carlos Filho, da Assistência Técnica Sendcel. E brigadão pelo superchat de R$5. E muito obrigado também, João Ferreira, pelo superchat. Vocês estão me deixando mal acostumado. Bora lá. Vou injetar atenção, pessoal, então de 0,8 volts aqui. E agora eu vou adicionar álcool isopropílico pra gente ver se a gente consegue ver alguém aquecendo. Belezura? Vamos lá. Ó, injetei tensão. E aqui o consumo ele meio que diminuiu. Olha só. Deixa eu ver aqui. Não, ó, aqui ó, praticamente ninguém aqueceu. O que eu faço agora? Vou aumentar para no máximo 1 volt. E eu injeto tensão de novo. E agora, o que eu costumo fazer é aproximar bem o microscópio e eu venho verificando se em algum setor aquece. Ó, aqui ele até aqueceu, mas foi um aquecimento tão sutil que quase não dá pra chamar de aquecimento. Você nem vai pegar. Ó, se vocês prestarem atenção, uma coisa que quase não pega, ó. É muito sutil. Ah, Renan, mas então eu posso aumentar essa tensão? Não recomendo. Por quê? Porque você pode danificar a trilha. Ah, Renan, mas se ninguém aqueceu igual aconteceu com você, o que eu faço? Bora pro próximo passo do PDF. Caso ninguém aqueça, inicie uma análise completa próxima ao PMIC. E caso não localize curtos e fugas, é válido levantar o PMIC e realizar uma análise completa nas esferas de solda embaixo dele. E ao localizar uma trilha em curto, injete tensão e substitua. Ignorem isso daqui rapidinho, ok? Ignorem isso daqui. Vamos supor que ninguém aqueceu. Você vai aplicar o método 4 pontas Kelvin em todos os componentes da trilha, mas nem sempre é necessário. O que você pode fazer? Você também pode ir por eliminação. Como assim? Primeira coisa, vamos lá. Vou pegar aqui ó, o layout dessa placa na DZKJ. Pessoal, prestem atenção. A bobina é essa. Olha só. Essa daqui, ó. Eu tô vendo que de um lado ela tá ligada no PMIC. E do outro, ela sai daqui, passa por 2 capacitor, depois por mais 3 capacitor. E daí, ela vem direto pra CPU. Então, nessa trilha aqui, ó, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5 capacitor conectado e a bobina. Primeira coisa que eu já posso fazer de início. Prestem atenção. Acabei de ganhar aqui um super chat, partiu churrascaria. Tu é fera, super indico teu curso, te acompanha há anos, só evolui. Smart Tech, muito obrigado, irmão, muito obrigado pelo super chat e pelo elogio. E eu espero sempre ajudar ao máximo, ok? Mas bom, primeira coisa, pessoal, que eu poderia fazer aqui é retirar a bobina. Por que eu poderia retirar a bobina? Simples. Olha só, eu vi que essa bobina, do lado de cima, ela tá ligada no PMIC. E do lado de baixo, ela vem por esses 2 capacitores, passa por mais uma galera aqui embaixo e depois ela vai para a CPU. Se eu tirar essa bobina e o lado de cima estiver apresentando 0 de valor em condução reversa e o lado de baixo estiver apresentando 300, eu sei automaticamente que o curto está no PMIC. Porque daqui vinha direto para cá. Aí eu posso trocar o PMIC direto, ok? Ah, Renan, mas e se eu tirei aqui a bobina e aqui agora está apresentando 300 e aqui 0? O que eu faço? Você vai vir por eliminação. Tira o primeiro capacitor. Renan, tirei ele, não sanou o curto. Tira o segundo. Renan, tirei ele, não sanou o curto. Tira o terceiro. Renan, tirei ele, sanou o curto. Então era ele. Aí você volta esses 2 no lugar e coloca esse daqui. É um jeito rápido. Por quê? Porque na maioria das vezes, pessoal, que vocês pegarem esse tipo de defeito, a trilha que vai apresentar curto vai ter no máximo 5 componentes. Aí você vai tirando e verifica quem que é. Renan, e se eu tirar todos e mesmo assim continuar em curto? Isso já indica que o curto é na CPU. Aí talvez um rebaling resolva, mas é mais difícil. Você pode tentar um rebaling, mas se não resolver, aí infelizmente não tem conserto esse aparelho porque a CPU entrou em curto. Ok? Pessoal, todo mundo aqui conseguiu entender até aqui, pra mim passar adiante? Vamos lá que eu quero prosseguir. Boa noite, Renan, sou de Boquim, Sergipe. Um abraço aí pra Eduardo de Boquim, Sergipe. Ok? Salve, 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 Leandro. Mas esse capacitor está com uma risca. Irmão, esse capacitor, ele é assim,
o capacitor que eu ocasionei o curto. Tanto é que quando a gente pulsou o power, a gente viu que foi ele que aqueceu. Então assim, é ele que tá causando curto aqui, isso é uma certeza, ok? Fui eu que causei o curto. Mas eu tô falando aqui o que vocês iriam fazer caso vocês pegassem um aparelho que não aquecesse. Se não aqueceu ninguém, vocês iriam seguir assim, ok? Ok? CPU não tem conserto, não pode ser. Não pode ser. Não pode pôr outra no lugar? Irmão, a CPU, ela tem informações que são criptografadas com a memória. Você pode trocar a CPU, mas para trocar a CPU, você tem que pegar a CPU e memória de outra placa e trazer para sua placa. Se você pegar só a CPU, não dá certo. Tem que ser os dois. Pega os dois e traz para a placa. Aí funciona, ok? Beleza? Excelente. Pessoal, vamos supor, agora rapidinho aqui, que você apertou o power e ninguém aqueceu. Aí você foi lá e verificou, prestem atenção. Renan, apertei o power e ninguém aqueceu. Se ninguém aqueceu, a primeira coisa que você vai fazer, eu deixei aqui no PDF, ó. Caso ninguém aqueça, inicie, caso ninguém aqueça, inicie uma análise completa próxima ao PMIC. E você vai então vir aqui no seu PMIC principal e você vai verificar todo mundo em volta do PMIC, com atenção nos componentes pequenos. Vai analisar todo mundo aqui, ó, vendo se alguém está apresentando zero em condução reversa dos dois lados. Vai verificar todo mundo aqui em volta. Renan, encontrei alguém. Então você vai injetar tensão nessa trilha de acordo com a tensão de trabalho da trilha. Ah, Renan, essa trilha tem 1.1 volt. Então você injeta 1.1 volt e verifica quem aquece. Ah, Renan, ninguém aqueceu. Você pode aplicar o método 4 pontas Kelvin ou você pode ir por eliminação nessa trilha. Tira um componente, tira outro, até verificar quem é que sobrou, ok? Ótimo. Ah, Renan, vim aqui, ó, e analisei em volta de todo o CI e ninguém aqueceu. Bom, se ninguém aqueceu, ou melhor, ninguém está em curto. Ou seja, vim procurando curto aqui, ó, e não tem ninguém curto. Não tem ninguém. O que você vai ter que fazer? Presta atenção. E caso não localize curtos ou fugas, é válido levantar o PMIC e realizar uma análise completa nas esferas de solda embaixo dele. E ao localizar uma trilha em curto, injete tensão e substitua quem aquecer. Pessoal, importante. Se você pulsou o power e esse aparelho bater um alto consumo, tem alguém na saída do PMIC que está em curto. Se você levantar o PMIC e analisar embaixo dele, com certeza você vai encontrar uma trilha em curto. Isso é uma certeza, ok? Rapaz, acabei de ganhar R$27,90 do Eu Técnico. Muito obrigado. Calabreso, eu já trabalho há 5 anos. Faço todo tipo de reparo. Comecei minha loja esse mês. Tem alguma dica? Irmão, a minha dica é que caso, a princípio, esteja meio parado, não desiste. O começo de quase toda loja é meio parado. Parabéns pela sua evolução. Desejo que você cresça cada vez mais e que você ganhe cada vez mais dinheiro. Mas caso o começo seja um pouco difícil, não desanima não. É com todo mundo assim, ok? Bom, dito isso então, vamos supor que eu vim aqui, analisei em volta de todo o CI e não localizei curto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse CI daqui. Não sabe como remover a caspa? Confia, aqui é Head E não localizei curto. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse CI daqui. Tirei. E agora? Agora que eu tirei esse CI, eu vou analisar bolinha por bolinha de solda embaixo dele, verificando cada uma para saber se alguém está em curto que não deveria estar. Ah, não, mas como é que eu vou saber o valor que tem que apresentar a cada bolinha? Bom, primeiro passo que você pode seguir, você pode utilizar a DZKJ. Você vai vir aqui da DZKJ e vai abrir aqui, ó, a opção Layout e vai abrir o layout da sua placa. Vai se aproximar do CI. As bolinhas verdes, normalmente, tem que ter valor em condução reversa ou apresentar OL, ok? As bolinhas azuis tem que apresentar OL. E as bolinhas cinzas tem que apresentar 0, ok? Então, verde tem que dar valor OL, azul OL e cinza 0, perfeito? Ótimo, isso seria o que você poderia fazer. Mas é claro que nem todo mundo vai ter acesso à DZKJ. Nesse caso, você pode somente abrir o esquema e se localizar. Pessoal, normalmente, a montagem das esferas do CI, elas são feitas no estilo batalha naval. Como é que funciona? Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, 9 bolinhas, ó. Ok? 9 bolinhas, perfeito. De um lado, eu vou ter o corredor do alfabeto. Então, por exemplo, aqui vai ser o A, aqui o B e aqui o C. E do outro, eu vou ter número. Então, aqui vai ser o 1, aqui o 2 e aqui o 3. Então, aqui vai ser A1, A2 e A3. Depois, eu vou ter B1, B2 e B3. E depois eu vou ter C1, C2 e C3, ok? Funciona dessa forma. Então, quando eu bato o olho na placa, automaticamente eu entendo o quê? Eu entendo que aqui vai ser, por exemplo, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 e assim por diante. Ou vai ser A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 e assim por diante, ok? Qual que é o problema aqui? O problema é eu saber qual trilha é qual. Aqui vai ser A1, aqui é A1, aqui é B1, aqui é C1. Aonde que é cada trilha?
Acabei de ganhar mais dinheiros. Rapaz, vocês estão deixando mal acostumado, tá doido? R$10 do Fabrício. Muito obrigado, Fabrício. Um salve aí pra loja Fabrício Céu. E também ganhei R$5 do Elbert. Na verdade, o Albert. Opa, amigo, estarei comprando o curso. Gosto muito dos seus vídeos. Muito obrigado, irmão. Espero sempre ajudar ao máximo. E muito obrigado pelo superchat também. Bom, agora, como é que eu vou descobrir aonde que é o A, o B e o C? Prestem atenção. Vou abrir o esquema elétrico e eu vou pegar o CI. Lá no desenho da placa. Aqui no desenho da placa, eu tenho uma bolinha rosa. Essa bolinha rosa, ela demarca o meu pad de número A1, ok? Então, automaticamente, agora, eu sei que essa trilha bem aqui vai ser a trilha A1. Só que agora eu tenho que descobrir se vai ser A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, ou A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Tenho que descobrir aonde que é. Como é que eu vou fazer isso? Prestem atenção. Manuela Guimarães me doou R$10. Cara, eu acho que eu já fiz uns R$100 nessa live. Eu vou virar streamer. Eu não quero mais saber, não. E eu nem precisei tirar a roupa, viu? Tem gente que tira a roupa pra ganhar dinheiro. R$104 é muito dinheiro. Muito obrigado pelo superchat. Qual câmera térmica recomenda? Spray congelante, pois não consigo usar o breu direito. Até vi o vídeo seu, mas não peguei o jeito. A fumaça sobe. Bom, posso ensinar vocês, mas ó. Câmera térmica, eu recomendo ou a Kianli 3D, ok? Kianli 3D, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Bora lá. Bora lá, bora lá. AliExpress. Prestem atenção. Ou recomendo a câmera térmica Kianli 3D. Kianli 3D. Só que ela tá bem cara no AliExpress. Cadê? Vou colocar aqui, ó. Câmera térmica Kianli. Seria essa daqui, ó. Na verdade, não essa. Essa daqui, ó. Essa daqui, eu gosto bastante dela. Ela é muito boa, ok? Kianli 3D. Ou, para ser mais barato e muito bom também, o multímetro ET12S. Digita aí no AliExpress, ET12S. Esse multímetro, ele já traz uma câmera térmica junto. E ele é muito barato pela qualidade que ele entrega. Inclusive, vou tentar pegar o meu aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bora lá. Esse multímetro aqui, pessoal, assim que você liga ele, vocês vão ver, ó, que ele tem aqui uma câmera térmica. Olha eu ali atrás, ó. Essa câmera térmica consegue pegar fugas bem baixas também. E além disso, ele também é um multímetro. Então, assim, na minha opinião, vale mais a pena o multímetro. Não compraria a câmera térmica. Já com relação a spray congelante, vocês não precisam de spray congelante. Compra uma lata de ar comprimido. E o que vocês vão fazer? Vocês vão virar ele de ponta cabeça. Quando vocês viram ele de ponta cabeça, ó, vai sair um negócio. Esse negócio é meio que um líquido. Como é que vocês usam esse líquido? Vocês fazem assim. Vocês jogam o líquido e depois vira ele e assopra o ar em cima, ok? Prestem atenção como é que acontece. Virei de ponta cabeça. Ó o líquido. Agora, eu venho só jogando ar. Aí a placa congelada. Bacana? Então, vira ele de ponta cabeça e joga o líquido na placa. Jogou o líquido, vira de novo e joga só o ar e ele já congela a placa aí. Beleza. Também ganhei R$5 um superchat do Washington Ramos. Muito obrigado, Washington Ramos. Beleza. Bom, voltando aqui pro raciocínio, a gente já tinha chegado na questão de que aqui é a trilha 1. Só que agora a gente tem que descobrir aonde que é a 2 e a 3, perfeito? Prestem atenção em como que a gente vai fazer. Ué, o que aconteceu? Apagou minha luz. Ah tá, tinha desconectado aqui. Ó, eu vou pegar alguma trilha conectada a algum componente em específico. Deixa eu ver. Ó, esse capacitor aqui, olha só, prestem atenção, pessoal. Esse capacitor, um lado dele tá ligado nessa trilha e o outro lado dele tá ligado nessas duas trilhas. Por exemplo, vamos supor que um lado dele tá ligado na trilha A4 e o outro tá ligado na A6 e A7. Porque, ó, A1, A2, A3, A4, tá ligado aqui. Aí A5, aí A6 e A7. Aí eu saberia que vai ser A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Agora, vamos supor que esse lado aqui, ó, tá ligado na ABCD, D1, ó. Então esse lado aqui tá ligado na D1. Se esse lado aqui tá ligado na D1, eu sei que aqui, ó, vai ser A1, B1, C1 e D1. E depois D1, D2, D3, D4 e assim por diante. Pessoal, vocês conseguiram entender? Só pra mim saber que a gente vai ter que fazer junto aqui. Rian Lima me doou R$10. Boa noite, Renan. Manda um salve pra Firecell em Canindé, Ceará. Tem o seu certificado na minha parede. Um abraço aí pra Rian Lima em Canindé, Ceará. Muito obrigado pelo superchat e muito obrigado também pela confiança no meu trabalho, irmão. Espero sempre te ajudar ao máximo e agregar ao máximo a sua bancada. Obrigado também pelo superchat, Eric Krebs, R$10,90. Rapaz, vocês têm que parar de me dar dinheiro, vocês vão me deixar mal acostumado. Não. Ok, então algumas pessoas não entenderam. Vou explicar de novo. Prestem atenção. Olha só. Eu sei que aqui é a trilha A1. Agora eu tenho que descobrir se aqui vai ser A1, A2, A3 e A4. Ou A1, A2, A3 e A4. Ok? Prestem atenção que essa trilha, ela vem para esse capacitor. Olha só, essa trilha vem para cá. Perfeito? Essa trilha, ela pode ser a trilha A4.
Mas essa trilha também pode ser A, B, C, D1. Olha só, ela pode ser a trilha D1 aqui, ó. Ok? Então ela pode ser a trilha D1 ou ela pode ser a trilha A4. Ok? Como é que eu descubro quem que ela é? É simples, eu pego no esquema e eu vejo em quem que esse capacitor tá ligado. Se ele estiver ligado na trilha A4, eu sei que vai ser A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e assim por diante. Aí depois B1, B2, B3, B4 e assim por diante. Depois C1, C2, C3, C4. Ok? Agora, se esse capacitor aqui, ó, ele estiver ligado na trilha D1, eu já sei que aqui vai ser A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 e D1, D2 e D3. Deu pra entender agora, pessoal? Só pra mim saber? Vamos lá que eu quero continuar. Washington Saulo... calma aí. Welton Saulo Melo me doou R$10. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Pessoal, todo mundo aqui conseguiu acompanhar, que eu quero passar agora pra próxima aqui. Entendi? Sim. Ok. Ok. Maravilha. Todo mundo entendeu, então. Excelente. Entendi. Então precisa do esquema. Sim, irmão. Nesse caso, sim. Então a gente vai pegar aquele capacitor lá. Beleza? Bora lá. Aquele capacitor é o primeiro. Então a gente vai pegar aqui no esquema. Seria esse capacitor, C5048. Dou um Enter mais um Enter, até ele aparecer no esquema. E ó, esse capacitor, de um lado, ele tá ligado na D1 e na D2. E do outro lado, na F1 e na F2. Ok? Então, automaticamente eu consigo entender mais ou menos que ali vai ser o quê? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, aonde não tem, também conta. Então aqui é D8, D9, D10, D11, D12 e assim por diante. Então agora, automaticamente, eu já consegui me localizar aqui. Eu já sei que aqui ó, vai ser assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, J. Normalmente a trilha aí pula. J, K, L, M, N, O, P. Perfeito? E aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E por que que isso tudo é extremamente importante? Prestem atenção. Trilha 1, ela tá ligada em quem? Eu vou ter que descobrir lá no esquema. Eu vou ter que vir aqui, pegar no esquema e procurar a trilha 1. Para ser mais rápido, você pode digitar 1. Só que, ó, tem que ser a trilha A1, que está ligada no CI U5002, ok? Então, digita 1, A1 e dá um Enter. Não é essa. Não, não, não. E, ó, trilha A1. Só que essa trilha 1, ela tá ligada no CI chamado de UMI 5000. Não é esse. Tem que ser o U5002. Então, eu continuo dando Enter. Dou mais um Enter, não é A1. Aqui, ó, não, 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 peraí. A13 não, A14 não. A1, bem aqui, ó. A1, no CI U5002... A trilha A1, pelo que eu vi ali, ela é não conectada. Olha só. NC. Trilha NC tem que apresentar o valor de OL, ok? OL. Bacana? Aí eu já sei que quando eu medir ela lá, ela tem que me dar OL. Depois eu vou para A2, depois para A3 e assim por diante. Só que aqui, pessoal, acaba sendo muito demorado para analisar todo mundo. Olha só. Para mim analisar bolinha por bolinha de solda, vai levar um dia inteiro. Aí, então, o que você faz? Eu, normalmente, pego uma placa sucata... Eu retiro isso aí da placa sucata e eu vou comparando. Por exemplo, na primeira trilha aqui, ó, 2 bolinhas pode bipar. Então 2 bolinhas pode bipar. Eu vou pegar a placa que tá com defeito e eu testo. Opa, 2 bipou, ok. Pego a placa sucata. Na segunda trilha, nenhuma pode bipar. Venho aqui, ó. Opa, nenhuma bipou, ok. Na terceira trilha, 2 pode bipar. Só que quando eu vim medir aqui, ó, 3 bipou. Aí eu já sei, opa, qual que foi a que bipou que não podia bipar? E eu vou trabalhar em cima dessa trilha. Vocês conseguiram entender, pessoal? Só para me entender aqui. Muito obrigado, eu técnico, pelo superchat. Me presenteia com uma camisa dessa. Já paguei o lanche. Irmão, fala com a minha equipe lá. Vou tentar conseguir uma pra você, ok? Mas não consigo conseguir pra todo mundo, porque ia ser muita camisa. Não. Sim. Bom, algumas pessoas entenderam, outras não. Vamos lá. Irmão, eu vou pegar 2 placas. 2 placas iguais. Eu vou tirar o CI das 2. E eu vou medir as 2. Vou medir a primeira trilha. A primeira linha. Se na primeira linha 2 trilhas bipou, eu já sei que na placa que está com defeito, só 2 pode bipar. Aí eu pego a placa que está com defeito, eu tiro o CI dela e eu venho na primeira linha. Vejo aqui, ó, primeira linha inteira. 2 bipou. Ok, então tá bom. Aí eu pego de novo a placa que tá boa. Vou medir a primeira linha inteira. Aqui, ó, nenhuma bipou. Então eu sei que na placa que tá ruim, nenhuma pode bipar. Aí eu venho aqui, ó. Nenhuma bipou. Ok. Aí eu volto pra placa boa e eu meço a terceira linha. Aqui, ó, só 2 bolinhas pode bipar. Só que quando eu medir aqui, 3 bolinhas bipou. Vamos supor que bipou essa, bipou essa e bipou essa daqui, ó. Perfeito? E essa daqui não podia bipar, porque não bipou na outra placa. O que eu sei a partir de agora? Eu sei que essa bolinha não podia bipar. Agora eu tenho que localizar quem que é ela. Eu sei, ó, que aqui é a trilha A1, olha só.
A1, A2, na verdade A1, B1 e C1. Agora, eu tô na trilha C. C1, olha só, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Agora eu sei que a trilha que bipou é a C8. Só que a C8 não podia bipar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o esquema e eu vou procurar a trilha C8, ok? Então eu vou pegar aqui o esquema e vamos caçar a trilha C8 aqui. C8, eu dou um Enter. Não é na UMI 5000, é no U 5002. Olha só, a trilha C8 do U 5002 é uma trilha de 0.8 volts. Então agora eu iria pegar a minha fonte, regular em 0.8 volts e eu ia injetar tensão bem aqui. E eu ia ver quem aquece, ok? E ao encontrar quem aquece, eu iria retirar esse componente que aqueceu. Ah, Renan, mas ninguém que aqueceu. E se ninguém aqueceu, o que eu faço? Se ninguém aqueceu, você vai ir atrás de todos os componentes que estão ligados a essa trilha. Por exemplo, lá no esquema me mostra, ó, que nessa trilha, eu vou ter aqui uma bobina, chamada de L5005, eu vou ter um capacitor chamado de C5052, depois, ó, ela ganha esse nome aqui e ela vai para outro lugar. Copio o nome dela, dou um Enter mais um Enter, e aqui, ó, tem mais um capacitor, mais um capacitor, mais um capacitor e mais um capacitor. E depois ela sai daqui de novo e vai para outro lugar. Que seria aqui, ó, para dentro da minha CPU. Então eu notei que ela passou por uns 5 capacitores. O que eu podia fazer? Eu iria tirando. Tirei o primeiro, não resolveu. Tiro o segundo, não resolveu. Tiro o terceiro, não resolveu. Tiro o quarto, resolveu. Então era o quarto. Aí eu volto todos os outros na placa e eu troco o que estava com defeito. E o aparelho vai voltar a funcionar. Renan, eu tirei todo mundo e não resolveu. Então isso provavelmente já indica que você tem um defeito nessa CPU. Ok? Por quê? Porque quando você tirou a bobina lá atrás, olha só. Quando você tirou essa bobina aqui, ó, a L5005, você cortou a comunicação dos capacitores com o PMIC. Então, ó, você cortou a comunicação. Então, se você tirou todos os capacitores e mesmo assim a trilha continua em curto, já te indica que é a CPU que está com defeito. Então, você já sabe exatamente que é ela. Aí você pode tentar um rebalem ou você vai ter que trocar ela. Só que daí, lembrando, pessoal, CPU não se troca só ela. Para trocar uma CPU, tem que pegar a CPU e memória de outra placa e trazer para a placa que está funcionando. Aí volta a funcionar, ok? Vamos lá? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida só pra mim saber? Bora lá que eu quero responder todo mundo que tem alguma dúvida. Você testa a placa boa pra achar o problema na ruim, né? Exatamente, irmão. Exatamente. Ok? Ninguém com nenhuma dúvida? Renan, vai ficar gravado? Irmão, vai ficar por 24 horas. Depois ela sai do ar. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam ao máximo que vocês puderem, ok? Quanto tempo para a loja dar movimento? A minha tá aberta há 3 meses e tá devagar. Irmão, normalmente 3 meses já é para começar a ter movimento na loja, ok? Show! Professor, a troca de CPU tem que trocar também a memória? Sim, irmão, tem que levar a CPU e memória em todos os aparelhos, ok? Vamos lá? Posso fazer um jumper no power para ficar o curto direto e depois... Ah tá, e verificar... Peraí, posso fechar um curto no botão power fazendo um jumper para verificar quem aquece? Pode, irmão, você pode fazer um jumper no botão power para ficar como se ele fosse pressionado o tempo todo também, ok? Boa tarde, tem um componente chamado de SG no esquema elétrico. Irmão, normalmente isso indica que o componente não vai estar na placa. Então quando você for procurar ele lá, ele não tá lá, ok? Renan, vale a pena trocar memória e CPU de Android? Irmão, depende, assim... Quem vai dizer se vale ou não a pena é mais o cliente. Assim, se o cliente autorizar, por mais que fique caro, se a gente for ganhar dinheiro, vale a pena fazer. Mas tem aparelho muito antigo que normalmente não vale a pena porque sai muito caro e o cliente não autoriza, ok? Acabei de ganhar R$2 do Marcos, muito obrigado. Tô pobre com tanto prejuízo no conserto de celular. Irmão, você acabou de começar? Porque quando a gente acaba de começar, é muito prejuízo. Muito, muito prejuízo mesmo. Eu quase desisti um monte de vezes quando eu comecei. Inclusive, muito obrigado pelo superchat. Onde se compra capacitor SMD? Irmão, capacitor é bem melhor você tirar de placa sucata. Bem melhor mesmo. Vamos lá? Deixa eu verificar. Se não tiver a placa. Irmão, se não tiver a placa, aí você vai ter que analisar igual eu mostrei. Bolinha por bolinha de solda. É um trabalho cansativo, é um trabalho chato, mas vale a pena. Pessoal, muito obrigado pelos 2.000 likes. Foi uma live com muito like mesmo. Inclusive, me surpreendeu bastante a quantidade de likes. Agradeço muito o apoio de todos vocês. Bom, então, pessoal, ficou meio que isso aí, ó. Prestem atenção. Vamos lá. Olha só. Passo 1, vocês vão pulsar o power e verificar se algum setor aquece. No meu caso, quem aqueceu já foi o capacitor direto, então podia tirar ele, que já iria resolver, ok? Caso quem aqueça seja um CI, por exemplo, aqueceu o PMIC, você não vai tirar o PMIC, você vai fazer uma análise de curto em volta dele e vai procurar qual é a trilha que está em curto, ok? Ah, Renan, localizei uma trilha em curto, então você vai injetar tensão de acordo com a tensão de trabalho da trilha. Se ela tem 1.1 volt, você injeta 1.1 volt e assim por diante, ok? Agora, caso ninguém aqueça, você vai iniciar uma análise completa próxima ao PMIC, procurando algum curto. Ah, Renan, não achei nenhum curto, então você vai ter que levantar o PMIC e olhar bolinha por bolinha de solda embaixo dele. Pessoal, via de regra,
É 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Assim, raramente, bem raramente, vocês vão ter que levantar o PMIC. Quase sempre vocês vão encontrar ou uma trilha em curto ou alguém vai aquecer. Assim, 90% dos casos, sempre vai ser assim, ok? Bom, dito isso, fui lá. Mesmo assim, levantei o PMIC e encontrei a trilha em curto. Injeta atenção e verifica quem aquece. Renan, ninguém aqueceu. Então você aplica o método 4 pontas Kelvin nessa trilha e verifica quem é que está causando curto. Renan, não quero aplicar o método 4 pontas Kelvin. Tem outro jeito? Sim, você pode ir por eliminação. Vai tirando os componentes dessa trilha. Pessoal, quase sempre, quando o aparelho apresentar um alto consumo, ele quase sempre ali vai ter no máximo 5 componentes que está na trilha em curto. Então assim, no máximo 5 componentes. Você vai ter que tirar 5 componentes no máximo para localizar quem é que é o causador. Então você pode também ir retirando um por um, ok? Acabei de... deixa eu verificar. Marcos me doou mais R$2. Muito obrigado, irmão. Tô finalizando o curso na Cell de desbloqueios. Mas você acabou de começar, irmão? Você não me falou se você tinha acabado de começar. Renan, não estou conseguindo entender nada. Sou iniciante e pra mim você está falando grego, irmão. Se você está começando agora mesmo, vai ficar um pouquinho embaralhado realmente, ok? O que eu recomendo que você faça? Você pegue a maioria das lives que eu postei aqui no canal, porque lá eu ensino muita coisa e daí você vai conseguir entender isso daqui. Esse é um conteúdo que, querendo ou não, é um pouco mais avançado, ok? Perfeito? Ele é um pouco mais avançado justamente porque, assim, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Quem começou agora, quem começou esse mês, ainda não vai conseguir fazer um reparo avançado. Não é que no caso você é menos capaz do que eu, ou que você não consegue, ou que você é uma pessoa ruim, ou que isso não é pra você. Não. Isso quer dizer somente que você ainda não tem conhecimento. Pessoal, conhecimento leva tempo pra adquirir. Não é de uma hora pra outra. Então, se você começou agora, essa live vai dar um nó na sua cabeça. É a mesma coisa do meu curso Mestre da Análise. Pra quem tá começando agora, eu não recomendo comprar o curso Mestre da Análise. Eu poderia muito bem fazer igual um monte de vendedor de curso faz. Falar pra vocês, não, compra que você vai aprender no caminho. Só que eu não quero só ganhar o dinheiro de vocês. Dentro daquele curso, eu só quero quem já tem um pouco de conhecimento, quem já consiga mais ou menos entender, porque senão você vai comprar e o seu dinheiro vai ser jogado fora. É um conteúdo muito avançado, ok? Então assim, pra quem tá começando, ter acesso ao mestre da análise não vai transformar ele realmente no mestre da análise. Por quê? Porque tem muita coisa que tem que vir antes. Você tem que pelo menos conhecer o nível iniciante. Ah, Renan, mas se eu tô começando agora, o que eu faço? Nesse caso eu recomendo o meu curso na Cell Academy, que é um curso completo, do 0 até o avançado. Ali você aprende um montão de coisa do 0 até o avançado. Agora o mestre da análise, ele é mais avançado que o Academy. Então assim, não adianta você estar começando agora e comprar ele que você não entende nada. Assim como pra muita gente que tá começando agora, que vai cair nessa live aqui, não vai entender nada. Não quer dizer que você é burro, ou que no caso eu não sei ensinar. É que o conteúdo não está no mesmo nível de conhecimento que você tem atualmente, ok? Você vai entender, mas com o tempo. Bacana? Eu, técnico, mais 10 conto pra você me mandar essa camisa linda. Muito obrigado, irmão. Beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Perfeito, pessoal. Então, dito isso aqui, por hoje, é isso, ok? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, agora, peguem as placas na bancada de vocês e sigam passo a passo da live. Por favor, esse conhecimento, se vocês não colocarem em prática, é um conhecimento morto. Lembrando, encerrou a live, eu vou liberar pra vocês de graça esse PDF. Pessoal, é sério, eu falo assim, mas não é brincando e também não é mentindo pra vocês. Esse conteúdo aqui, vocês não encontram desse jeito aqui em lugar nenhum. Ninguém ensina passo a passo, não. Quando eu comecei no conserto de celular, o pessoal me falou como analisar. Eu aprendi como analisar. Só que ninguém me ensinou passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eles só me entregavam a informação. Eu que tive que aprender qual que era o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O problema é que é muito difícil criar um protocolo assim, pra quando a gente tá começando. Hoje em dia eu consigo fácil, mas porque eu tenho mais conhecimento. Então assim, esse conteúdo que eu vou liberar pra vocês é conteúdo que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. E eu espero de verdade que possa ajudar muito vocês e que vocês façam muito dinheiro com isso. Mas pra isso vocês têm que pôr em prática, ok? Vou comprar o curso Mestre da Análise. Muito obrigado pelo superchat, irmão. E eu espero que te ajude demais. Inclusive, pessoal, pra quem tem interesse, possivelmente o Mestre da Análise vai abrir na próxima quarta-feira, ok? Na próxima quarta-feira, no final da aula, provavelmente eu abro as vagas dele. Mas tem informações importantes. Primeiro, pra quem é iniciante, por favor, não compra não. A não ser que você queira comprar agora pra você aprender depois. Por exemplo, vou comprar agora pra deixar guardado e estudar depois. Porque assim, o Mestre da Análise, ele abre pouquíssimas vezes ao ano. A última vez que abriu as vagas foi 2022. Então ano passado não abriu e tá abrindo esse ano aqui. Se você quiser comprar pra deixar guardado e estudar depois, legal. Mas se você tá no nível iniciante, não compra. Eu tô falando isso porque eu não quero o seu dinheiro. Eu quero que ou você aprenda com o curso ou eu não quero que você compre. Ok? Bom, dito isso, pessoal, talvez na quarta-feira eu abra as vagas são limitadas, se abrir vai fechar bem rápido, então pra quem tiver interesse eu recomendo assim, ficar ligado na live pra conseguir garantir, ok? Como identifica um AVP na placa sem esquema? Irmão, na placa sem esquema é um pouquinho mais difícil. Você vai fazer o seguinte, eu vou facilitar pra você. Bora lá. Eu fiz uma live recentemente, você vai vir aqui no meu canal, vem aqui no ao vivo, e aqui ó, tem uma live, cadê? Tem uma live que se chama Identificando os Setores da Placa. Eu ensinei passo a passo como identificar cada setor. Foi uma live ou foi um vídeo? Ó, essa live é muito boa.
aprendendo o funcionamento de todos os componentes da placa. E você pode vir aqui, ó, como identificar os componentes da placa. Vai ter um vídeo ou uma live minha. Aqui, ó, conhecendo todos os componentes da placa. Aqui eu ensino como identificar e eu explico bastante coisa sobre, ok? Dá uma assistida lá que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Beleza. No mestre da análise tem iPhone? Não, irmão, só Android. Ele é avançado de Android. Inclusive tem CPU, tem box, tem um montão de coisa. Bacana? Renan, como consigo o seu passo a passo? Pessoal, encerrou a live. Aqui no segundo link da descrição tem o link da comunidade do WhatsApp. Eu vou liberar esse PDF lá pra todo mundo. É só entrar lá, é de graça, não precisa pagar nada, ok? Bom, dito isso então, pessoal, amanhã a gente vai ter uma live sobre aparelhos com baixo consumo na fonte, antes e depois de pulsar o power. Eu vou ensinar passo a passo e eu vou entregar um PDF igualzinho esse daqui pra vocês, para que vocês consigam analisar também todos os componentes com baixo consumo, todos os aparelhos com baixo consumo antes e depois de pulsar o power. Eu quero realmente que todos vocês estejam aqui amanhã, porque o conteúdo de amanhã também vai valer ouro, perfeito? E lembrando, pessoal, essa live fica no ar por 24 horas. Quem puder, por favor, assiste, reassiste e aplica na bancada para conseguir fazer isso virar dinheiro, ok? Obrigadão, pessoal, pela presença de todos vocês. Eu espero que essa live ajude muito cada um de vocês e que as próximas ajudem mais ainda. Agora, eu vejo cada um de vocês na live de amanhã. E amanhã eu separo um tempo também para responder mais algumas dúvidas que eu não respondi hoje, ok? Pessoal, brigadão. Até o próximo vídeo ou até a próxima live e até amanhã.